Boa noite, irmãos. Todos bem-vindos à Casa Caeb para mais uma noite de trabalhos, de palestra, de terapias. Sempre uma satisfação, uma gratidão enorme estar aqui com vocês, porque só a presença de vocês aqui faz com que nós possamos realizar o nosso trabalho, né? Se vocês não confiassem, se vocês não marcassem a presença nesta casa, não poderíamos fazer o nosso propósito. Então, sempre a nossa gratidão a todos. Sempre coloco no início da palestra que os irmãos que têm terapia, que é uma pena que tenham que sair durante a palestra para fazer a terapia, né? Porque a palestra é um momento muito importante, também é terapêutico, também é uma terapia, porque ela nos traz os conhecimentos para que nós possamos utilizá-los, fazer a nossa reforma, a nossa trajetória com conhecimento. E aí então, como que já tem agendamento sai, eu sempre coloco, sejam bem-vindos se tiver tempo hábil, terminou a sua terapia, sobrou 10 minutos, 5 minutos, podem voltar aqui para ouvir um pouco da nossa palestra, nem que for para participar da meditação guiada, após as 20 horas, a gente tem a meditação guiada, também podem participar. Então, se sentirem à vontade de sair e voltar, é muito bom. Então, vamos iniciar a palestra de hoje falando sobre a fé inabalável. As nossas palestras, elas têm base no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o item de hoje, da fé inabalável, ele está no capítulo 19, que fala sobre a fé que move montanhas. Então é muito importante essa reflexão, porque todos vocês chegam, né, à casa e querem ser acolhidos, querem ser tratados, cada um suas dores, com as suas dificuldades, com as suas questões, e todos buscam em algum lugar essa força, essa terapia, esse apoio para que cada um possa se sentir melhor em sua vida pessoal. Então, aqui no CAEB, você é sempre bem-vindo, porque estamos aqui para atender a cada um de vocês, com amor, com atenção, e que a espiritualidade dessa casa, que trabalha sempre conosco, estará em todos os momentos. E aqui, na palestra, nesse auditório, sempre estaremos amparados por essa espiritualidade de amor que nos ilumina, que faz os tratamentos, que nos acolhe. Então é muito importante que você silencie as suas preocupações. Ao adentrar esta casa, a gente sempre instrui, desliguem os seus celulares, deixem lá fora as questões do celular e silenciem. Para quê? Para se colocar aqui e agora, pensando naquilo que cada um veio buscar. Porque se a gente não colocar o nosso pensamento no aqui e no agora, a gente não pensa naquilo que viemos fazer aqui. E é muito importante a gente estar presente, né? Então, deixar as conversas para depois, deixar o celular para responder depois, ver a rede social depois e nos colocar aqui de corpo e espírito, para podermos já sentir aqui na entrada, aqui no auditório, a presença de quem nos guia, essa espiritualidade que nos apoia, que nos consola e trabalha conosco. Muito importante fazer esse momento de entrada em que a gente se coloca à disposição, a gente se coloca em contato conosco mesmo, porque senão a gente vai vir buscar algo aqui nesta casa junto da espiritualidade e a gente vai esperar que outros façam por nós aquilo que é nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Eu comigo mesmo, eu e as minhas questões, eu e a minha busca, eu e os meus desejos. Então é muito importante. Quando se fala isso, se fala de fé também, que eu vim buscar. Como está a minha fé? Eu acredito naquilo que eu estou buscando, que eu entendo, que eu compreendo. Então hoje vamos tratar desta palavra fé inabalável, porque todos nós temos as nossas questões para trabalhar. Todos nós buscamos um equilíbrio para as nossas mazelas da vida, para as nossas dificuldades, e ela vai perpassar pela nossa fé. Então esse momento é para pensar, para refletir como que nós estamos lidando com essa situação, como está essa fé. Depois vou falar sobre um pouquinho sobre fé cega e fé verdadeira, amparada. Então qual é o tipo de fé
que eu tenho, aquela que eu confio em Deus, confio na espiritualidade, confio em mim mesmo, e o primeiro vento que dá, a primeira dificuldade que dá, eu já esmoreço. Eu já perco a minha fé, já não sei mais o que fazer, já perdi o remo do meu barco. Então vamos falar sobre isso. Onde que a gente busca essa confiança para a gente passar pela nossa travessia da vida, pelas nossas questões? Cada um tem as suas questões, né? Todas elas são importantes, todas elas devem ser olhadas, todas essas questões devem ser vistas. E hoje vocês vieram aqui como muitos outros dias, né, que vocês já estiveram aqui buscando esse equilíbrio, buscando esse consolo, buscando essa melhoria. E cada vez que vocês vêm aqui, nós desejamos que cada um de vocês volte melhor, mais fortificado, com mais fé, com mais esperança, com mais conhecimento para passar por essas questões que a gente passa na vida e que nem sempre vão ser tiradas, que às vezes é o nosso aprendizado, mas a gente tem uma forma mais leve de passar por isso tudo, interpretar essas questões, acolher no nosso coração, acolher no nosso emocional, acolher no nosso espiritual, tornar a nossa vida mais leve. Então, vamos passar para duas dimensões da verdadeira fé. Eu vou colocando e gostaria que vocês fossem refletindo, pensando sobre, né? Então, a força, a fé, a força que vence os obstáculos. E lá no Evangelho fala, Jesus dizia que a fé remove montanhas. O que são essas montanhas? É a montanha física? Não. Essas montanhas são as nossas questões internas, as nossas questões pessoais. O nosso orgulho, o nosso desânimo, a nossa intolerância, a nossa falta de fé, a nossa falta de caridade, isso são as montanhas. Jesus, quando falava, não falava as coisas ao pé da letra, ele falava com parábolas. E o que ele então quis dizer? Que a nossa fé remove montanhas. Quando eu tenho fé, se eu estou com uma dificuldade, eu consigo olhar para aquela dificuldade, eu compreendo aquela dificuldade, eu compreendo por que eu estou passando por aquela dificuldade, aí eu consigo trabalhar e lidar com ela. Eu consigo lidar com essa situação, né? De orgulho, de egoísmo, de qualquer outra fraqueza. Então ela precisa ser uma fé sincera e ativa no nosso vigor moral, e não propriamente essa fé que move montanhas físicas, mas as nossas montanhas interiores. E cada um de nós tem muitas montanhas para remover, para transformar, para olhá-las e fazer essa lapidação, né? Cada um pensa, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus obstáculos, o que eu vim buscar nesta casa, o que poderia estar melhor na minha vida. E a outra, a serenidade da certeza. A verdadeira fé traz calma e paciência. Temos calma e paciência na nossa fé ou somos revoltos, indignados? Colocamos a culpa nos outros. Não, não podemos. As coisas que estão para nós, elas são causa e efeito, ação e reação. Muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, elas são decorrentes das nossas ações, a maioria delas. E quando a gente não encontra o motivo das nossas dificuldades nesta vida, o próprio Evangelho diz: a sua problemática não está nessa vida. O que eu fiz agora para passar por isso, por essa dificuldade, por essa enfermidade, por essa questão emocional, por esse problema financeiro, quando não está aqui nesta vida, o Evangelho diz, está lá nas nossas vidas pretéritas. Para aquele que nunca ouviu falar sobre encarnação, reencarnação, vidas pretéritas, às vezes se torna difícil compreender isso nas primeiras vezes que você ouve. Mas a partir do momento que você estuda os livros de Kardec, o Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vai vindo muitas informações e você vai tendo clareza do que é tudo isso e se torna mais fácil de compreender. Fé cega, fé raciocinada. Então, aqui só um adentro. Então, como que está a nossa fé? A nossa fé é uma fé cega, que não pensa, que não reflete, porque alguém falou, porque alguém impôs para nós. Nós nunca questionamos as coisas que nos são ditas, como as coisas funcionam, como a vida funciona, ou a nossa fé, ela é de serenidade, da certeza. Aqui, fé raciocinada.
aquela que se baseia nos fatos, naquela que tem explicação, naquela que tem lógica, naquela que a gente pode compará-la, estudá-la, compreendê-la. A ciência traz também. Então, essa é uma fé raciocinada, quando a gente busca uma razão para aquilo ser, e não uma fé cega que, quando ela exerce sobre nós poder, quando acontece a primeira dificuldade, a gente não tem mais fé, a gente cai, a gente fica como um barco sem o remo, a gente não sabe para onde se dirigir. Quando a gente tem essa fé raciocinada, a gente vai ter uma convicção e uma serenidade lá no nosso espírito. A gente sabe o que fazer. A gente acolhe o nosso sofrimento, a gente acolhe as nossas alegrias, a gente sabe que existe uma força maior, que aquilo que a gente está passando é necessário porque de alguma forma ou de outra a gente tomou atitudes e que trouxeram para nós determinadas dificuldades. Então, vamos pensar se a nossa fé é aquela cega que qualquer ventinho, qualquer problema, qualquer dificuldade, ela cai, né? A gente se entrega, ou essa fé raciocinada, que está lá dentro conosco todos os dias, para dormir à noite, acordar de manhã e dizer: tenho mais um dia. Quantos não importa, tenho mais um. E o que eu vou fazer hoje? Vou fazer melhor que ontem, vou viver mais do que ontem. Vou consertar talvez algumas coisas que eu preciso consertar, fazer algumas coisas que eu preciso fazer, perdoar alguém que eu preciso perdoar, ajudar alguém que eu posso ajudar. Então essa fé raciocinada nos coloca de pé todos os dias. As barreiras para a fé. Por que eu não tenho fé? O que me derruba? O que me tira da minha condição de uma pessoa com coragem, com força, com persistência? Orgulho. Às vezes é orgulho. Que tipo de orgulho? Aquela resistência intelectual em admitir uma inteligência superior, acreditar que existe algo maior, uma consciência cósmica, uma consciência divina, um Deus que tudo cria, que tudo acolhe, que tudo vê. Então, muitas pessoas têm, a partir do seu orgulho, não acredita que existe uma força maior que nos guia, que nos ilumina. Outras pessoas não têm fé por comodismo, porque se você tem o comodismo, você tem um apego a velhos hábitos. E quando você tem apego aos velhos hábitos, não acreditar numa força divina maior faz com que eu fique aqui parado, porque eu não preciso mudar. Eu posso continuar do jeitinho que eu tô. Quando você tem uma consciência maior da lei divina, todos nós, aqueles que têm essa confiança que existe leis divinas, a lei da ação e da reação, a lei do que eu faço, eu vou receber de volta para mim em todas as minhas ações, que existe um Criador, que existe uma proteção, ele não vai ficar no comodismo, ele vai ter a sua fé. E outra é a indiferença, tratar a própria evolução espiritual como descaso. Ai, deixa para outra encarnação. Para quê? Dá tanto trabalho, né? Pensa, Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Amar, perdoar, fazer a caridade. Pensa só no ato de perdoar. É uma tarefa fácil? Não, não é. É uma tarefa difícil. Então eu posso dizer, deixa para depois. Vou me acomodar aqui. Eu arrumei um inimigo aqui, fica aqui. Então, quando a gente se acomoda, quando a gente é indiferente, quando o nosso orgulho trabalha mais em nós, a gente não tem essa fé de continuar, de fazer a nossa reforma íntima, de mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós já evoluímos muito. Cada um de nós, se pensar no que eu fui ontem, o que eu sou hoje, a gente vai dizer, eu já mudei muito. Já estou bem melhor, mas ainda tenho uma caminhada grande. Em alguns aspectos, a gente já melhorou bastante, mas em alguns aspectos nós temos muito ainda para nos melhorar. E não é assim de uma hora para outra, é uma coisa de cada vez. E também não vamos ter culpa, aquele sentimento de culpa, se eu não estou conseguindo me transformar como eu gostaria de me transformar. Porque tem dias que a gente levanta com um propósito de fazer as coisas melhores do que eu fiz ontem. E nem sempre funcionam, porque não depende só da gente, depende dos outros também, da nossa família, das pessoas que estão lá no nosso trabalho, da sociedade, do governo, né? Então depende de vários fatores externos. Nem sempre a gente consegue todos os dias fazer melhor que ontem, mas o importante é que a gente tenha persistência. Como desenvolver a nossa fé? Desejo sincero. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor.
Abra o seu coração para que as coisas sejam diferentes, para as coisas serem melhores. Se eu não abrir o meu coração, se eu não tiver esse acolhimento, as coisas não mudam. Estudo consciencioso. A gente tem que estudar, a gente tem que ler o evangelho, tem que vir aqui numa palestra, pegar um livro, escutar alguém, escutar um padre, escutar um Chico Xavier, escutar um Divaldo Franco, escutar pessoas que têm o dom da palavra, que têm o conhecimento, que esse conhecimento agregue em nós, para que a gente consiga, opa, qual caminho eu vou tomar? Quais escolhas eu estou fazendo? Então, quando a gente tem esse estudo, esse conhecimento, a gente tem mais compreensão. E aí a gente tem menos medo e a fé se fortifica. Amor em ação. O que o Jesus veio na Terra nos ensinar? Amor e caridade. Estamos sendo amor e caridade? Nem sempre. A gente é ainda muito bruto, né? A gente tem que desenvolver muito ainda. Mas já fizemos a nossa evolução, já estamos melhores, já conseguimos olhar para as outras pessoas, julgar menos, a gente já consegue fazer caridade, ajudar com aconselhamento, ajudar com uma cesta básica, não julgar aquela pessoa, tentando entender qual é o propósito na vida dela, por que ela está passando por aquilo, e se fosse eu na condição dele, o que eu faria? Então, todos nós, né, podemos desenvolver a nossa fé. O Evangelho fala que a nossa fé, ela não vem pronta, a gente desenvolve, a gente conquista com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas. E essa fé, ela precisa ser renovada todos os dias. Aqui eu ia trazer um exemplo de Abigail, que é do livro Paulo e Estevão, mas eu decidi falar de um exemplo mais fácil, mais simples e mais perto de nós, que é Chico Xavier. Passou por tanta dificuldade, passou anos, mais de 60 anos da vida dele, em prol dos outros. A caridade dele era servir ao próximo, atender aos doentes, psicografar livros, mais de 400. Sabe quanto dinheiro ele botou no bolso? Nenhum. Nunca. Não era dele, não era para ele. Não era a missão dele. Foi mal falado, foi processado, passou necessidade, as pessoas julgavam, foi criticado. Como ficou a fé dele? Ele desistiu? Não, ele continuou. Ele continuou. Ele não desistiu. Por mais que as pessoas o julgassem, por mais que as pessoas o condenassem, por mais dificuldades que ele passasse, inclusive doenças físicas, doente, sem dormir, horas e horas e horas, ele e o mentor dele, para que ele pudesse trazer para nós tanto ensinamento, tantos livros, tantas obras para a gente ler, para a gente se desenvolver e para a gente evoluir, todas gratuitas. Está ali para nós lermos todos os dias. Não desistiu, os olhos sangravam, teve várias questões físicas, né, como eu já coloquei, mas a fé dele era inabalável. Ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia qual era a missão dele. E a missão dele não era para ele, era para nós, para os outros, para a sociedade em geral. Utilizar-se de todos esses conhecimentos e transformar essa nossa fé cega numa fé raciocinada que ele trazia, né, nas suas informações. Allan Kardec é outro, que também nos ajuda a sair da fé cega para uma fé raciocinada. As suas obras estão lá explicando tudo o que acontece no mundo espiritual, tudo como acontece no nosso plano aqui na Terra, a nossa preparação para vivermos essa vida que nós temos aqui. Então são pessoas de uma fé inabalável, que acreditavam no seu propósito e não desistiram, levaram pedradas, queimaram seus livros, foram processados mais de uma vez por trazerem para nós todo esse conhecimento. E assim muitos outros, né? Outras pessoas renomadas na Terra, da literatura espírita e até mesmo fora da literatura espírita, que estão aqui trazendo para nós conhecimento, informações e são apedrejados, são criticados. E eles continuam de pé, fazendo o seu propósito. Então que nós possamos nos colocar frente a esses exemplos de fé, coragem, inabalável, para que a gente consiga se fortificar. Quando vier as nossas mazelas, a gente pensa, hoje está difícil, mas amanhã vai ser mais leve. Hoje está doendo, amanhã vai doer menos. E que essa nossa fé pense assim, ó, para além da vida agora. Nós vamos ter outras, né? A literatura espírita fala das nossas variadas, nas nossas inúmeras vidas aqui no planeta Terra. Então, a gente ter fé que esse momento agora é passageiro.
esse 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos que nós vamos estar vivendo aqui é só um pouquinho, é como se fosse 1 minuto de toda uma eternidade. Então, quando a gente se calçar dessas informações e dessa compreensão, a nossa fé de que tudo pode ser melhor, que um dia nós vamos ser mais felizes, que um dia a gente vai parar de sofrer, que um dia a gente vai estar melhor com todas as pessoas e com as nossas questões, vai ser tudo mais maravilhoso, né? Mas precisamos trabalhar isso dentro de nós. Então, sua jornada de restabelecimento, vamos pensar, acolher, aceitar, gente, e compreender o momento atual. Já falei isso, vamos aceitar esse momento. Essa é uma forma de fortificar a fé em nós. Entender, buscar as explicações. Por que as coisas acontecem assim? Por que eu tenho que passar por isso? Qual era o ensinamento do Mestre Jesus? O que ele quer de nós? Então, vamos entender, renovar, transformar de maneira gradual as correntes mentais e atitudes egoístas do dia a dia. Vamos mudar o nosso pensamento, vamos vibrar numa outra faixa. Vamos deixar de ser rancorosos, desonestos, pessimistas e vamos mudar essa frequência para uma frequência mais positiva de conseguir, de sucesso, de autoconhecimento, de realeza, de força, de coragem. Fortalecer, vivenciar a plena e mansa confiança em Deus. Se a gente não tiver essa confiança em Deus, num propósito das leis divinas, a gente não consegue esse restabelecimento espiritual, a nossa reforma íntima, o nosso equilíbrio. Então vamos buscar isso, vamos acolher, vamos entender, vamos renovar e vamos nos fortalecer. Fé sempre, não podemos desistir. A força oculta em você. Onde está a fé? Aqui dentro, não está fora, não está aqui nos tarefeiros do CAEB. Nem lá no padre da igreja, está dentro de nós. O que nós precisamos está aqui dentro. Precisamos acender essa chama, essa força, essa fé, essa compreensão da nossa vida como um ser espiritual e não um ser só material. Porque se a gente se compreender apenas como um ser material, a gente só vai viver na matéria. A gente vai viver só para trabalhar, para comprar imóveis, para se alimentar, para nossa roupa, para o nosso cabelo, para o nosso carro, para o nosso comodismo. Mas quando a gente se preocupar que somos seres espirituais, a gente vai pensar também que somos amor, que somos caridade, que somos perdão, que somos benevolência, que somos uma força, uma extensão das leis divinas e que está dentro de nós. Para alguns, essa força é nata. Você olha para a pessoa, ela está sempre entusiasta. Ela tem uma fé que você olha assim, nossa, eu queria ter essa fé. Tem pessoas que têm uma fé que você olha assim, nossa, nunca está chorando, nunca está reclamando, está sempre de bem com a vida e olha o que ela passa. A gente olha para algumas dificuldades das pessoas e você diz, nossa, eu não estou nem passando por isso. A pessoa tem uma vida mais difícil que a minha e ela tem mais fé, mais coragem, mais força daquilo que eu tenho. Que às vezes aquilo que eu reclamo nem é tão pesado assim, não é tão difícil assim. Mas aí a gente transforma o nosso problema num grande problema, né? A gente gosta de maximizar as nossas questões e o outro tem uma dificuldade maior. Então vamos olhar para isso também. Então, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seríamos capazes de realizar o que até hoje chamam de prodígios. A gente não acredita na nossa fé, na nossa força, na nossa capacidade. O próprio Evangelho fala: se cada um de nós tivesse a força, a coragem do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós estaríamos muito melhores. Nós estaríamos muito melhores. Mas às vezes a gente duvida. A gente não tem a fé do tamanho nem de um grão de mostarda, nem de um grão de arroz. A gente não pensa sobre isso. A gente é muito sensível aos ventos que passam na nossa vida, né? Fé na vida diária, resiliência emocional. Quem nutre uma fé raciocinada consegue lidar de forma saudável com o estresse, com a ansiedade, com os problemas, com as dores, com as doenças, com as dificuldades financeiras. Então, resiliência, estar pronto para aceitar e para acolher. Na nossa vida diária, relações harmoniosas, estar com pessoas do bem,
que tem força, que tem coragem, que tem otimismo, que tem uma palavra para contribuir conosco, que nos não coloquem para baixo, que nos ensinem a viver em harmonia, que nos ensinam a não julgar as pessoas. Então, relações harmoniosas. Pensem, qual é o tipo de relação que eu estou tendo com as pessoas, com os meus amigos? Em que ambientes que eu estou? Aqueles ambientes, aquelas relações que me colocam para cima, que me sustentam, ou aquelas relações que me colocam para baixo e que me fazem demorar muito para evoluir, para melhorar e conquistar aquilo que cada um precisa. Fé na vida espiritual, sintonia com planos elevados. Todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos mentores, todos nós temos um espírito mais evoluído que nós, que nos guia, que nos ajuda. Estamos orando para ele nos auxiliar no nosso propósito, nas nossas dificuldades. A gente para uma vez por semana para fazer o evangelho lá na nossa casa, para estar em contato com esse plano elevado. A gente lê um livro edificante, uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como que a gente vai se colocar num mundo espiritual com seres mais elevados para nos melhorarmos se a gente não faz isso, a gente não tira esse tempo? Despertar para a imortalidade. Já coloquei antes também, né? Nós somos seres, espíritos eternos. Então, se colocar nessa posição que tudo um dia vai ficar melhor. Talvez não tudo nesta vida, mas a gente vai ter outras oportunidades de estar com novos membros em outras famílias, numa outra condição, num outro lugar. Então, tudo isso, despertar em nós essa imortalidade. Hoje estamos na família que precisamos, com os irmãos e os pais que nós precisamos para evoluir, passando pelas dificuldades que nós precisamos, mas poderá ser diferente a partir do momento que a gente fizer essa sintonia os planos mais elevados. Entrar em contato com Jesus, com Deus, com os nossos guias, com o nosso anjo da guarda, escutar, pedir, agradecer, louvar. Porque não é só pedir, a gente também tem que agradecer. Temos tanto, a gente já recebeu tanto, né? Cada um pode analisar quanta coisa já recebeu nessa vida, né? E às vezes a gente esquece de agradecer, porque tem um teto, que tem uma família, que tem um trabalho, que tem o pão de cada dia na sua mesa, que tem amigos, que tem uma natureza, que tem o mar, que tem o sol, que tem a lua. A gente esquece de agradecer tudo isso. E tudo isso prova para nós que existe vida eterna, existe uma consciência maior que dá tudo isso para nós. Você nunca está só. A espiritualidade amiga está nesse exato momento derramando energias reconfortantes de alívio e renovação fluídica sobre a sua mente e o seu corpo físico. Abra o seu coração, se coloque para a espiritualidade que trabalha com você, com toda a equipe desta casa ou de qualquer outro ambiente onde você consegue se conectar com as leis divinas, com um Cristo, com um Deus, com a sua melhor essência, com a sua melhor versão, tá? Então abrace o amparo invisível, receba os flúvios de paz profunda e leve essa paz para o seu lar. Saia daqui, se sentiu, se o seu coração foi tocado hoje, se a sua fé foi renovada um pouquinho hoje, leva ela contigo. Não saia daqui e não deixe ela ficar ali fora da porta. Leva junto na bagagem. Confia. Não tem respostas para algumas questões? Busque as respostas para essas questões. Vai lá no Evangelho. Abre o Evangelho. Lá tem um sumário naquele livro maravilhoso. Estou com dificuldade do perdão. Vai lá nas páginas do perdão. Estou com problemas na minha família. Vai lá no sumário. Procura lá o que o Evangelho fala sobre famílias. Então a gente pode sair daqui com essa fé, essa coragem, essa força renovada. Não temas, crê somente. Que a paz consoladora e a lucidez do Mestre Jesus guiem seus passos, promovam o restabelecimento de sua saúde integral e sustentem sua caminhada de fé raciocinada. Que o Mestre Jesus abençoe cada um de vocês, que a gente tenha tocado o coração de cada uma, de cada um, para seguir, para não desistir. Posso cair hoje, mas amanhã eu levanto. Posso chorar hoje, mas amanhã eu vou sorrir. Posso não entender hoje, mas amanhã eu vou entender. E agora, então, eu vou convidá-los a participar da nossa meditação guiada, que sempre temos após a palestra. Os 30 minutos da palestra já foram. Gostaria de falar muito mais coisas, porque sempre é muito bom trazer para vocês, né? E perceber nos olhos de muita gente que estavam com vontade de ouvir,
que fez sentido e vai voltar para casa mais calmo, mais sereno, mais equilibrado. Então, nesse momento agora, eu vou pedir para que vocês, quem se sentir à vontade, feche os seus olhos, sente-se de uma forma bem confortável e eu vou trazer uma meditação guiada para todos vocês. Então, nesse momento, feche os olhos suavemente, encontre uma postura confortável em sua cadeira, permitindo que suas mãos repousem de forma relaxada sobre suas pernas. Respire profundamente, inspirando a serenidade do ambiente e expirrando qualquer tensão, preocupação ou ruído mental que ainda carrega consigo. Sinta o peso do seu corpo acomodado na cadeira e a cada ciclo de respiração, permita-se afastar do mundo exterior para mergulhar no seu refúgio interior, onde a paz é a sua natureza fundamental. Recorde agora as reflexões que compartilhamos sobre a fé inabalável. Compreenda que esta fé não é um conceito abstrato, mas uma força viva que pulsa dentro de você. Visualize no centro de seu peito uma pequena chama dourada e quente. Essa é a luz de sua essência, que fortalece e se expande a cada inspiração consciente. Sinta seu coração. Se quiser colocar a mão no seu coração, sinta essa respiração, sinta isso tudo. Ela é o seu alicerce, a chama que não se apaga diante das incertezas e que lhe confere a clareza necessária para perceber que, mesmo nos momentos de aparente solidão ou mesmo de desafio, você é um ser eterno, caminhando sobre a égide benevolente de leis divinas que sustentam a vida em todo o seu universo. Nesse instante de silêncio, tome consciência da companhia constante que o cerca. Sinta a presença serena, doce e vibrante do seu anjo da guarda. Ele é o seu espírito devotado, que caminha ao seu lado, desde o início da sua trajetória, conhecendo cada uma das suas lutas, cada lágrima e cada sonho secreto. Sinta o conforto de sua energia envolvendo seus ombros como um manto invisível de proteção, trazendo uma sensação de segurança que acalma qualquer agitação do espírito, da alma. Ao redor de você, perceba também a vibração solene e amorosa de seus guias espirituais, aqueles trabalhadores devotados que, através da intuição e da inspiração, iluminam os teus caminhos no seu dia a dia, ajudando-a a discernir na luz, nas sombras. Escute esse seu guia, que todos os dias lhe intui o melhor caminho, os melhores sentimentos. Expanda agora a sua percepção para além da própria forma e do espaço físico onde estamos. Imagine uma luz cristalina, pura e infinita, que flui diretamente da inteligência suprema do Criador. Essa luz desce suavemente sobre este ambiente, envolvendo cada pessoa aqui presente, em um abraço coletivo de amor e cura. Sinta-se mergulhado neste oceano de proteção absoluta, uma vibração que reorganiza suas energias, equilibra seus pensamentos e traz um bálsamo reparador ao seu coração. Entregue neste momento todas as suas preocupações, os planos que parecem distantes e os desafios que o inquietam. Deixe que essa luz dissolva a rigidez da dúvida e a substitua pela confiança inabalável de que tudo está sendo conduzido para o seu aprendizado e evolução. Permaneça por um instante apenas observando essa conexão. Sinta-se parte de uma rede invisível, porém real, de amparo e luz. Você não está realizando este caminho sozinho. Você é sustentado por uma legião de amigos espirituais que acreditam no seu potencial e celebram cada passo dado em direção ao bem. Essa proteção não termina com esse exercício, nem se limita a esse recinto, a esse espaço. Essa proteção é constante em sua vida, um compromisso de amor que o acompanhe onde quer que você vá, em casa, no trabalho, em seus momentos de repouso. Respire esta paz profunda mais uma vez e grave essa sensação de plenitude em sua memória. Quando abrir os olhos, leve consigo a certeza renovada de que
você é profundamente amado e que a sua fé é o escudo inabalável que transforma o medo em esperança, a dúvida em coragem e a dor em aprendizado. Agradeça mentalmente por esta oportunidade de renovação, pelo amparo de seus protetores e pela luz divina que guia seus passos com tanta precisão. Lentamente, sinta seu corpo retornar ao estado de vigília, movendo os dedos das mãos e dos pés, abrindo os olhos, trazendo essa tranquilidade e essa nova força para o presente. Quando se sentir preparado, abra os olhos, trazendo consigo a clareza e a serenidade para deste momento, para o restante da sua jornada. Muito bem? Todos bem? Voltando então, abrindo os olhos, sentindo esse corpo, né, que Deus nos dá, para que esse espírito que somos aqui habite pelo tempo que foi destinado a cada um de nós. Que possamos aproveitar então esses dias, essa vida, essa oportunidade aqui na Terra para sermos melhores do que fomos ontem. Amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Muita gratidão pela presença, que Jesus possa ampará-los em suas vidas. Que assim seja.